Enquanto aqui o desembargador Eládio sobe aqui à mesa, vou registrar algumas presenças aqui da nossa querida doutora Fernanda, nossa aluna da pós, também uma ativista nossa de direitos humanos, das mulheres, das minorias. Gostaria de registrar a presença da minha querida Leila Linhares, que compõe comigo aqui o Fórum Permanente, vai estar com a gente aqui nesse evento, e outros tantos, né Leila? Enfim, é uma referência, por favor, desembargador. Desembargador Eládio, agora, ele não sabia disso, mas eu estou botando ele para presidir a mesa. E tomado de surpresa. Isso é qualificadora. Como o senhor faz parte aqui dessas discussões, justamente pelo fato do senhor ser, né, um entusiasta dessas discussões dentro da escola, né, principalmente de uma escola nacional. Então, eu achei importante a sua presença aqui por isso. Querida. Obrigado. Então, a gente faz o seguinte, vamos combinar aqui. Temos palestrantes e temos primeiro que apresentar a nossa pesquisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma parte introdutória, depois a Lívia vai falar sobre a parte de metodologia, depois as nossas queridas pesquisadoras que estão ali na plateia também vão falar sobre o trabalho, sobre a pesquisa, a percepção. Não vai ser demorado, porque o que a gente quer é o debate. Até porque a pesquisa ela foi publicada hoje, ela está no site, ela está disponível no site da Escola da Magistratura, então todos e todas poderão fazer um download dessa pesquisa e ter acesso a ela. É uma pesquisa que foi publicada, já entrou no site hoje, às 8h30 da manhã, e todos e todas aqui já tiveram acesso preliminar a essa pesquisa. Então a gente vai fazer assim, aí depois, desembargador, o que o senhor acha? Aí a gente abre, o senhor também passa a palavra para o senhor. Eu digo alguma coisa e depois isso. A Berenice. Tá bom. Então, eu vou me permitir aqui, não é que eu vá ler, mas é que eu trouxe aqui algumas coisas que eu queria citar. Deixa eu botar aqui. Alguns votos que são mencionados na pesquisa são votos bastante extensos, então não vou ler, porque eles estão acessíveis, é de opinião, enfim. E tem aqui um outro documento super importante da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que foi utilizado, inclusive, no voto do ministro Edson Fachin, quando ele foi, então, se manifestar nos autos da ação direta de inconstitucionalidade número 4275. E esse documento eu acho muito importante, então por isso eu trouxe aqui para mencionar. Então, a quarta pesquisa do nosso núcleo de pesquisa, então nós temos aqui o NUPEGRE, que é o Núcleo de Pesquisa de Gênero, Raça e Etnia. Esse núcleo de pesquisa, eu sou a coordenadora e a minha querida parceira Maria Helena, professora da Fiocruz, é a vice-presidente desse núcleo. A Lívia Paiva faz parte como pesquisadora do núcleo e também as estagiárias hoje, Gabriela, a Carolina e a Flávia. Mas a Carol e a Mariana já fizeram parte até pouco tempo. Lamentavelmente tiveram que sair porque o momento delas se encerrou. Então é um núcleo de pesquisa que se debruça sobre ações judiciais, nesse caso específico. O tema da pesquisa é um tema, a representação de pessoas transexuais e transgêneras na justiça brasileira, uma análise do discurso judicial nas ações de retificação de registro civil, com o objetivo de investigar como as diversas experiências e identidades de gênero são abordados ou não pelo Poder Judiciário, né? Recentemente, o tema foi enfrentado
No Superior Tribunal de Justiça, e aí eu recomendo também a leitura do recurso especial da Lavra, né, do relator, o ministro Luiz Felipe Salomão, o recurso especial número 1626-739 do Rio Grande do Sul. Então, esse tema foi enfrentado no Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal após a conclusão dessa pesquisa. Então, durante o período que a gente estava pesquisando, sobreveio a decisão do STF, o que colocou uma pá de cal em todas as discussões, em todas as controvérsias, tá? É importante só, tanto é que a gente cita aqui, mas essa pesquisa, ela perdeu um pouco o sentido em função da publicação da decisão do STF. Não, porque a gente faz aí uma análise efetivamente desses discursos, né, durante esse período, né? Então, sexualidade e identidade de gênero são temas que sempre envolveram polêmica e assumem contornos específicos no campo jurídico e da justiça, já que frequentemente a formulação de leis não acompanha os avanços sociais. A sociedade é mais rápida, né? Os fatos e atos sociais acontecem, mas a legislação ela ainda demora um tempo para alcançar, digamos assim, todos esses avanços, né? E aí, frequentemente, a gente agora teve a Lei de Registros Públicos, né, que ela já é uma lei de 73, é um bom exemplo, a gente fala aqui, da falta de fôlego do direito para responder a temas que envolvem identidade de gênero. Então, a Lei de Registro Civil é uma lei antiga, né? É uma lei de 73. Então, a sociedade ela foi reclamando mudanças e alterações e a lei ainda continua daquela forma. Então foi necessário, foi proposta essa ação direta de inconstitucionalidade para que fosse dada então uma interpretação conforme a Constituição Federal de 1988. Então a ação direta de inconstitucionalidade que tramitou no STF, até eu recomendo assistir à sessão. Ela está disponível, essa sessão. Os votos são brilhantes, é uma verdadeira aula de direito constitucional, uma aula de princípios constitucionais. Esse voto, obviamente, quem quiser ler, ele está disponível, né? Eu tenho aqui o extrato da ata, mas você tem, são 173 laudas, então você tem ali todos os votos. E o voto que digamos assim, que foi o que a maioria seguiu, né, foi o voto do nosso ministro Edson Fachin, que é uma verdadeira aula de direito constitucional, uma aula de direitos humanos, e ele cita de uma forma muito brilhante e muito interessante a opinião consultiva da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é a opinião consultiva número 24/17. Então, o voto do ministro Fachin, na verdade, é embasada nessa opinião consultiva que está aqui. Ele é bem grande, né? Eu destaquei a parte que ele mais cita, né? Onde o ministro Fachin, ele cita essa opinião consultiva. Eu só tô, porque isso faz parte, né, da introdução. Ele cita aí uma parte importante dessa opinião, onde ele diz que o direito dessas pessoas a terem, né, a sua identidade de gênero, né, inserida ali no seu registro civil, né, não pode ter requisitos nenhum, né, como laudos, cirurgias, prontuários médicos. Por quê? Porque isso é uma autodeclaração, é uma autodeterminação. Portanto, se isso é um direito da personalidade, um direito da pessoa, não caberia aos órgãos estatais ingressarem dentro dessa seara particular e exigir, né, laudos, cirurgias, porque a gente estaria obstaculizando um direito da personalidade. E aí o ministro Fachin faz essa brilhante digressão, e aí ele diz, é nessa direção que aponta a Corte Interamericana. Conforme consta de sua opinião consultiva,
os estados têm a possibilidade de estabelecer e decidir sobre o procedimento mais adequado. No entanto, desde que cumpram os seguintes, né? E aí ele coloca, citando a opinião consultiva, já fazendo a tradução do espanhol, devem estar dirigidos à adequação integral da identidade de gênero autopercebida. Então, é uma autopercepção, é uma autoidentificação. Não é o Estado que tem que dizer o que eu sou. Eu é que tenho que dizer o que eu sou, né? Isso é muito forte. Devem estar baseados unicamente no consentimento livre e informado da pessoa solicitante, sem que exijam requisitos como certificações médicas ou psicológicas ou outros que possam resultar irrazoáveis ou patologizantes. Devem ser confidenciais e os documentos não podem fazer remissão a eventuais alterações. Isso está na opinião consultiva da OEA e falada e descrita aqui pelo ministro. Devem ser expeditos e, na medida do possível, devem tender à gratuidade. Não devem exigir a realização de operações cirúrgicas ou hormonais. Isso está na opinião consultiva de direitos humanos, reproduzida pelo ministro Fachin recentemente no Superior Tribunal de Justiça, no STF, Supremo Tribunal Federal. E aí a nossa pesquisa, como a gente ainda não tinha essa decisão, o paradigma dela era a decisão, a nossa pesquisa teve como voto paradigmático, digamos assim, o voto do ministro Luiz Felipe Salomão, do STJ, onde ele também, de uma forma muito técnica, muito brilhante, ele enfrenta, né, todos os princípios. E tem um princípio que é muito interessante, que é o princípio que todos e todas nós já sabemos normalmente, mas que está inserido na Constituição, que é o princípio da felicidade. Esse princípio da felicidade tem tudo a ver com o que a gente está vendo aqui. E também o ministro Fachin e também o ministro Barroso, no seu voto brilhante, também enfrentam hoje, tem livros, inclusive, falando sobre o princípio da felicidade que está inserido na Constituição, que nós temos direito ao bem-estar, né? A um estado de segurança e a um bem-estar. E o bem-estar da pessoa, por exemplo, que se identifica como ela quiser se identificar, né? Independente da participação do Estado. Então, a nossa pesquisa, ela vem se baseando na 4ª turma do STJ, tá? Nesse acórdão do ministro Luiz Felipe, e aí toda a pesquisa foi baseada nesse acórdão, né? E ali ele diz, né, o direito fundamental à saúde manifesta-se na necessidade de garantia do bem-estar biopsíquico da pessoa transexual cuja identidade de gênero for devidamente retratada no assentamento civil. Ademais, como dito acima, o procedimento cirúrgico, que envolve riscos demasiados, além de ser extremamente cara, existe uma fila que, em média, dura 10, 12 anos para a pessoa ser submetida a essa cirurgia. É uma cirurgia invasiva, cirurgia de risco, e condicionar essa alteração no registro civil a essa cirurgia é um ato de violência do próprio Estado. Então, ele diz que isso viola também o direito à saúde, né? Direito de liberdade, desenvolvimento e expressão da própria personalidade. Ele fala, o direito à identidade integra o conteúdo mínimo dos direitos da personalidade. Então, quando você lê sobre isso, você se apaixona. Não tem como você passar por essas leituras todas, por esses votos brilhantes e ser a mesma pessoa, porque você vê como o direito também ele pode avançar e como o Poder Judiciário tem aí dado seu passo muito importante na garantia de direitos, inclusive dessas pessoas que sofrem bastante preconceito da família, da sociedade e também do sistema de justiça. Na pesquisa vem aí falando também, citado pelos ministros e muito pouco conhecidos pelos juízes e juízas no Brasil, eu vou dizer para vocês, é um desconhecimento completo, por exemplo, sobre os princípios de Yoga Carta. Quando você fala sobre isso numa sala de aula, inclusive para juízes recém-ingressos na carreira, eles nunca ouviram falar. Como também nunca ouviram falar em regras de Bangkok, como também é como se fosse assim, nossa, o que é isso? O que são princípios de Yoga Carta? Eu só sei que foi numa cidade da Indonésia, uma cidade, mas o que quer dizer isso? Então os juízes não conhecem e tá ali, e aí tem uma coisa que o ministro
Fachin diz aqui no final do voto dele, né, que ele fala do princípio da convencionalidade, né, que ele fala assim, com embasamento constitucional e no embasamento do princípio da convencionalidade, eu dou provimento aqui à ação direta de encosto para dar uma interpretação conforme... Isso, para quem estuda e tem acesso ao direito, é uma coisa muito bonita de se ver numa decisão judicial. E ele fala nos princípios de Yoga Carta que é o direito ao reconhecimento perante a lei. Toda pessoa tem direito de ser reconhecida em qualquer lugar como pessoa perante a lei. E esses princípios, é uma cidade da Indonésia, o Brasil fez parte, mas ainda não incorporou dentro dos discursos judiciais. Então, que é muito difícil você ver menção aos princípios de Yoga Carta nos acórdãos judiciais. Você observa a menção a esses princípios nas cortes superiores, no STJ e também no Supremo Tribunal Federal, mas você não vê menção a esses princípios nas decisões judiciais, né? Então, aí diz, olha só o que diz os princípios de Yoga Carta, que as pessoas pouco conhecem. Nenhuma pessoa deverá ser forçada a se submeter a procedimentos médicos, inclusive cirurgia de mudança de sexo, esterilização ou terapia hormonal, como reconhecimento legal de sua identidade de gênero. Essa carta é de 2006. E esses acórdãos que nós pesquisamos são todos muito recentes. Então, demonstra, assim, também um pouco conhecimento de normas e de tratados, e isso não é uma norma, não é um tratado, mas é um acordo que o Brasil fez parte, né, que são princípios, foram submetidos, inclusive, à Corte de Direitos Humanos, nesse sentido. Então, e aí a nossa pesquisa, ela faz essa análise e muito com base em princípios da liberdade, da privacidade, todos esses artigos mencionados, eles efetivamente colocam aí, são princípios norteadores da pesquisa e também agora com embasamento nessas duas decisões, tanto do STJ quanto do Supremo Tribunal Federal, que eu convido todos a assistirem a votação, de tão bonita que foi, de tão importante para todos e todas nós enquanto sociedade, que a gente precisa atingir ainda em termos de igualdade, de respeito, de tolerância, tudo que o desembargador André Gustavo acabou de mencionar. Então, é com muito orgulho que a Escola da Magistratura autoriza uma pesquisa dessa, porque não é fácil trabalhar questões de gênero dentro de uma escola de governo e ainda fazer uma pesquisa onde a gente quer, com essa pesquisa, justamente aprimorar a qualidade da justiça. Com base nessas falhas e detectar, a gente não quer só apontar, a gente quer apontar soluções. E soluções seriam cursos, né, e trabalhar com uma educação de gênero voltada para a proteção dessas pessoas que já são bastante marginalizadas na sociedade. E o judiciário precisa evoluir muito. Essa pesquisa tem esse objetivo, de ter um objetivo específico. Precisamos aprimorar a justiça. Como? Melhoria da educação judicial. Uma educação judicial voltada para os direitos humanos e com uma perspectiva de gênero. Esse é o nosso objetivo e eu vou passar a palavra agora para a Lívia, que vai falar sobre a metodologia da pesquisa, registrando a presença da querida desembargadora Ivone Caetano, seu esposo Maurício, que está nos dando a honra da presença, desembargador Caetano também, que acaba de chegar. Por favor, Lívia. Que preside o Fórum de Direitos Humanos, né? Qualquer coisa. Eu não sei qual que eu uso. Tá. Aqui. Vê o que está mais próximo de ti. Aqui, o passador. Obrigada. Bom, boa noite, talvez? Boa noite. Queria agradecer primeiro a Adriana, que coordenou essa pesquisa. Ela surgiu de uma questão que foi posta por algumas magistradas aqui, de uma inquietação, na verdade. Essa fala foi especialmente da doutora Aglaé, que falou, olha, às vezes a gente fundamenta muito bem as nossas decisões de primeiro grau, tem uma apelação e se não estiver muito bem fundamentada, é fácil do tribunal mudar. E a gente quis ver, a gente partiu disso para ver se isso era verificável. E a gente começou a pensar como é que a gente poderia fazer essa pesquisa. E aí eu sugeri a Adriana, que
teria muito material interessante, era um tema que estava sendo discutido no STJ e tinha algumas ações no STF para serem julgadas. E aí a Adriana, de maneira muito solícita, falou, é claro, vamos pesquisar, é muito importante. Então, agradeço primeiro a Adriana. E aí também a todos os magistrados e magistradas brilhantes que estão aqui. A doutora Ivone, que está aqui pedindo meu telefone, ela tem tudo que quiser meu. Vida, um autógrafo na minha vida. Então, está aqui. Vou registrar também a presença do desembargador Caetano, que chegou, que talvez seja um dos grandes propulsores de toda essa pequena mudança que a gente tenta fazer numa estrutura tão difícil de ser mudada, que, enfim, como uma estrutura governamental, institucional, é muito difícil. E, por fim, registrar essa mesa, que a gente pensou muito, né, Adriana? Nossa Senhora, pensamos muito. Bom, a Jaque, minha colega de campus. Você não viu? Jaque, eu vi, mas eu não consegui. Não te mencionei, desculpa. Sem problema, eu já cheguei aqui. Oi, gente. A Jaque! Como não perceber? Querida, ela não sabe quanto que eu cito ela nas aulas, ela não sabe. Obrigada. Jaqueline, minha colega de campus, então a gente normalmente pega uma linha vermelha parada e aí a gente tem que sempre passar por essas situações, né, Jaque? Acabei de chegar de lá. E aí, E aí também cumprimento a plateia nas pessoas dos meus alunos que estão aqui presentes do Instituto Federal. E a Patrícia, que é uma professora do campus de Maracanã, que está aqui. Muito obrigada pela presença. Que bom que vocês existem na nossa instituição. E também falar especialmente da Giovana, com o seu ativismo, na sua advocacia também muito nos inspira. E Maria Helena e Berenice, assim como já aqui 2 exemplos de acadêmicas. Com o Berenice eu conversei à beça aqui só, não te conhecia, mas dialoguei loucamente. Esse marco teórico importantíssimo. Importantíssimo. Né? Foi fundamental. Boa parte, vocês vão ler o relatório, boa parte é uma grande conversa com ela, com a produção dela, mas, enfim, foi fundamental para a gente conseguir construir. E Maria Helena, que é nossa vice-diretora maravilhosa do nosso fórum. Se quiser fazer qualquer parte, me avisa, tá? Então, a gente partiu desse acórdão do STJ, porque ele foi é um acórdão de maio de 2017, e a gente queria ver se ele tinha eficácia. Se a decisão, se ele estava ecoando nas câmaras, né, nas turmas inferiores. Então, a gente pegou como guia o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, porque a gente sabia que, tradicionalmente, é um tribunal que tem mais progressista em questões de gênero. E então a gente começou a fazer alguns testes de descritores, já falando da metodologia. Então a gente começou a fazer alguns testes com esse tribunal. E aí, a partir dele, a gente chegou nos descritores que eu vou mostrar para vocês. Mas o que interessa é que a gente foi expandindo para o Brasil inteiro, para os 27 tribunais de justiça, nesse período, entre 2017 e 2018, justamente porque a gente teria, assim, um objeto controlável, né? Porque, imagina, pegar todas as ações de retificação de registro civil, foi como a gente conseguiu justificar temporalmente esse corte de metodológico. Então, já passando aqui, o objeto da nossa pesquisa é uma análise qualitativa. Isso é muito importante deixar claro. A gente trouxe até alguns números aqui, mas não nos interessa quantas pessoas, quantas mulheres trans, quantas travestis, quantos homens trans entraram com essas demandas. Nós temos 53 ações, muitas estão em segredo de justiça, não entendemos porquê, mas muitas estão. Então, foi esse recorte espacial e o recorte temporal, essa decisão do STJ. Um tempo depois veio a decisão do STF, mas a gente sabe que, especialmente quando a gente trata de questões de minoria, uma decisão, né, que não tenha uma grande repercussão, muitas vezes ela não é suficiente para produzir uma mudança de uma alteração realmente na estrutura de como se decide. Então, a gente queria justamente ver essa eficácia. Algumas perguntas que nortearam. Quais argumentos são utilizados pelas cortes para negar ou deferir a alteração de registro civil? É uma pesquisa que trabalha qualitativamente. A gente quer saber quais são os elementos valorativos por trás da decisão e não necessariamente quantidades numéricas, elementos quantitativos. Como, através do discurso jurídico, categorias discriminatórias ou patologizantes são utilizadas para compreender a identidade de gênero trans. E, por fim, que matrizes de inteligibilidade são mobilizadas para compreender
valorar e julgar os pedidos de alteração de registro civil de pessoas trans. Pronto, a metodologia. A gente tem uma, especialmente quando a gente trabalha com gênero, a gente já sofre muito preconceito por trabalhar com gênero, né? Tem toda a ideia da ideologia de gênero, então eu dou muito um enfoque especial à metodologia. Essa metodologia que a gente utilizou chama análise crítica de discurso. Ela é de um teórico chamado Norman Fairclough. Ele construiu essa teoria / metodologia, e ela serve, tradicionalmente, ela não é usada no direito, no campo jurídico. Ela é utilizada para fazer análise de ciência política, de sociologia. Então, uma teoria que ele criou para fazer análise do discurso, para entender uma série de fatores que ele vai explicar. Então, esse método busca analisar as formas de construção de sentidos, imagens, linguagem corporal e a própria língua. Nessa pesquisa, buscávamos aplicar um método dentro do campo do direito, que, como diversas outras práticas sociais, se estabelece através da semiose. Então, a gente pensa a prática do direito não de uma forma dogmática. Isso é importante. A gente não queria fazer uma leitura hierarquicamente nas normas qual deve ser o melhor direito aplicável, mas sim o direito como um campo de produção de prática social, de controle e regulação de corpos. Como é que esse campo se articula, e muitas vezes isso é que nos interessa, a mim enquanto pesquisadora especialmente, como é que esses valores se articulam, às vezes, aparentemente em termos dogmáticos. A gente diz, não, mas a gente está aplicando a lei, só que por trás, embaixo, o que subjaz a aplicação da lei é um conjunto de valor que representa uma certa matriz de inteligibilidade de gênero, que é essa matriz que lê corpos e condutas de determinada forma. É isso que nos interessava na análise desses discursos. E eu sempre deixo isso muito claro. Quando a gente faz uma análise do Poder Judiciário, a gente não está fazendo uma análise da individualidade dos julgadores. A gente está tentando entender o discurso institucional. Tanto é que a gente não fala em nome de ninguém, não nos interessa o nome de ninguém. A gente está falando de uma prática estruturante de um determinado contexto social, e isso é o que nos interessa. A gente não está aqui para julgar ninguém, mas para pensar quais são os valores que são articulados por trás disso. E um outro adendo, a gente deixou originalmente na pesquisa, como ele usa aqui, ele diz, né, a gente usa imagens, a gente usa linguagem corporal, é bem ampla a análise do discurso. O discurso é entendido em termos de performance, muitas vezes. Então, a gente deixou os grifos tal como no original. Então, se uma determinada decisão tinha um negrito, tinha um itálico, a gente reproduziu. A única alteração de texto que a gente fez foi essa. Voltando, né, na verdade, metodologicamente, a análise crítica de discurso ela é composta por 3 grandes macroindicadores, que são esses. A análise das práticas discursivas, no nível da macroanálise, focalizando a intertextualidade e a interdiscursividade das amostras de discurso. Um segundo, que ele cita, né, na metodologia dele, a análise dos textos, que ele chama de microanálise da prática discursiva. Aí ele analisa elementos linguísticos empregados como metáforas, neologismos, significados das palavras empregadas, entre outros. E um terceiro, que é a análise da prática social, da qual o discurso é uma parte. E aí, isso tudo é a categoria do Norman Fairclough, do método dele. Nós escolhemos 3 microindicadores, que é o ethos, o significado das palavras e a matriz social do discurso. Isso é o que nos interessa lendo esses acordos. A gente leu com esses 3 microindicadores que o Norman Fairclough criou. O primeiro ethos, quando ele chama o ethos de um discurso, é tentar entender como é que se estrutura o eu e o outro dentro do discurso. Como é que os valores são mobilizados para dizer eu sou assim e eu enxergo o outro de determinada maneira. Ou seja, como é que pessoas trans são construídas como o outro dentro do discurso jurídico que majoritariamente é construído por pessoas cisgêneras. O significado das palavras. Quais são os valores? Aí eu dou um exemplo claríssimo. A gente já começou assim, pesquisa super impactada porque um dos nossos escritores, e a gente assumiu ele assim mesmo, foi transexualismo. E aí a gente já tem transexualismo, não sei se a maior parte das pessoas que está aqui, está atenta a essa discussão. Transexualismo, assim como o homossexualismo, é um denotativo de patologia. Não se utiliza transexualismo.
Isso é mais ou menos, não é uma informação difícil de se obter. Mas a gente vê que transexualismo teve que ser um dos nossos escritores porque é utilizado no Poder Judiciário frequentemente. Aí a gente se pergunta, simplesmente a gente não sabe que é transexualidade ou transexualismo, ou por trás do significado dessa palavra existe toda uma matriz de compreensão estrutural de estabilização de corpos e identidades? Fica a pergunta. Isso que a gente queria entender. E aí, por fim, a matriz social do discurso... Desculpem, esses dois primeiros etos de significado das palavras, eles compreendem esse indicador análise dos textos, em que você analisa cada metáfora, cada palavra é passível de análise dentro do discurso. E aí, por fim, a matriz social do discurso é para entender como é que essas macroestruturas... E aí, enfim... Conversei também muito com a Jaque e com a Berenice nesse sentido das construções teóricas de ambas a respeito de cis-heteronormatividade, de como é que as macroestruturas de compreensão e estabilização do gênero na sociedade são fundadas e como é que o direito reproduz elas. Como é que se articula o direito com uma linguagem médica, especialmente, de uma determinada maneira... que produza uma transfobia ou produza um discurso completamente maluco em relação à identidade de gênero e orientação sexual. Então, o objetivo principal é compreender como o discurso jurídico representa as pessoas transexuais e transgêneras em ações de retificação de registro civil e objetivos específicos, investigar a eficácia e a vinculação da decisão proferida no recurso especial de relatoria do Luiz Felipe Salomão, verificar-se no julgamento das demandas a emprego de argumentos discriminatórios, identificar nos julgados as eventuais divergências entre os entendimentos dos tribunais brasileiros. Os descritores que a gente usou para chegar nas 53 decisões. Transexualismo, como eu disse, a gente teve que aderir a essa linguagem cissexista de transexualismo, porque era o que aparecia. Alteração nome, sexo, como descritor. Cada tribunal a gente entrou e colocou esses 4 descritores. A gente obteve um determinado número e a gente foi limpando. No final, a gente chegou a 53. Alteração sexo, gênero, registro civil e sexo. Foram muito mais tentativas do que essas 4, mas como eu disse para vocês que a gente teve um grupo controle que era o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a gente testou várias no Tribunal do Rio Grande do Sul, depois no Tribunal de Justiça do Paraná, e aí depois a gente viu que essas 4... Com essas 4, a gente conseguia dar conta de todas nesses 2 tribunais, nesses grupos controles, e aí a gente aplicou para o resto dos tribunais no Brasil. Então, eu não posso dizer que teve uma decisão que escapou da gente, provavelmente teve, mas a gente conseguiu dar conta de boa parte das decisões entre 2017 e 2018. E vocês vão ver que a maior parte, alguns argumentos parecem que são de 1.500, mas todas são de 2017 a 2018. Aí, como a análise crítica do discurso é uma metodologia qualitativa, a gente conseguiu organizar, a partir desses 3 eixos de percepção, que é etos, significado da palavra, e matriz social do discurso, matriz social da prática, né, da prática discursiva, a gente conseguiu organizar em 4 categorias. Então, a nossa pesquisa ela é toda estruturada a partir dessas 4 categorias, que a gente percebeu que apareciam constantemente como argumento nas decisões judiciais, todas transfóbicas. A primeira, argumentos que giram em torno da verdade biológica. A segunda, que giram em torno da patologização de identidades transexuais e transgêneras. A terceira, a confusão entre sexo, gênero e desejo. Então, muitas vezes não se sabia qual era a diferença entre os 3. E a quarta, boa-fé de terceiros. A gente podia criar uma quinta, que a gente não criou por uma questão de ter que publicar. Mas dá para fazer essa análise também. E tem me interessado muitíssimo, que é quais doutrinadores são utilizados pelos magistrados para embasar as suas decisões. Eu acho que todo mundo tem que ter essa preocupação de dialogar com os sujeitos com o local de fala de cada tema. Na nossa pesquisa, a gente tentou usar a maior parte de autoras e autores transexuais e transgêneros, mas a gente não achou nenhuma decisão que fosse embasada na produção teórica de autores e autoras trans. E vejam aqui na mesa, né? Não é falta de pessoas para se embasar. Realmente é uma questão de educação jurídica, né? Quais os doutrinadores que a gente escolhe? E aí a gente vai ver, eu trouxe alguns exemplos de... Escolheram, enfim, publicações de 1979 que parecem que são de 1500, de tão atrasadas, mas, enfim, é uma escolha e faz parte do discurso. Então,
A Adriana falou muito bem, a lei é de 1973, ela é anterior à nossa Constituição. A gente tem uma questão de hierarquia de normas, né? Então, a gente tem a lei de 1973 que fala em sexo. E aí, a gente também tem que pensar no que as pessoas chamam do espírito da lei. Em 1973, não existia a diferenciação de sexo e gênero para boa parte das publicações da academia. No legislativo, eu gostaria de fazer até essa pesquisa, mas eu não imagino que na justificativa da lei não devia existir a noção de gênero. O Paul Preciado, que é um autor trans, ele localiza o início da palavra gênero na década de 70, 80, que é quando os estudos de gênero começam a utilizar isso, os estudos de gênero, para chegar no âmbito normativo do Poder Legislativo que cria as leis. Eu imagino que deve demorar mais. Então, eu estou dizendo tudo isso porque boa parte dos pedidos que indeferiam as demandas, eles diziam que a lei fala em sexo e não em gênero, mas não é um argumento válido, porque na época não existia distinção entre sexo e gênero. Então, sexo, na verdade, para a lei, é gênero. E aí a gente começa a entender como é que também o cissexismo age também dentro dessas estruturas, né? A lei está ali posta. E então, o que a gente tem é uma lei infraconstitucional e o princípio da dignidade da pessoa humana, que é um princípio constitucional. Por si só, esse conflito, qualquer estudante de segundo período já entende que não, dentro desse conflito posto por um princípio de hierarquia das normas, de hierarquização das normas, não existe, né? O conflito ele é transpassado, porque o princípio da dignidade da pessoa humana ganha. Só que existe o princípio da segurança jurídica. Então, a lei de registros públicos está ali pelo princípio da segurança jurídica. Então, vamos entender o que é segurança jurídica, porque é um conceito muito amplo, né? O que está por trás da segurança jurídica? Então, eu vou ler só 2 trechos da pesquisa muito rápidos, tá? Eu falei de matriz de inteligibilidade de gênero, que é um nomão. Mas o que a gente quer dizer com isso? Diz aqui. Há uma matriz cultural reguladora da compreensão de identidades e desejos que espera uma coerência entre o sexo biológico, a identidade de gênero e a orientação sexual, que é a confusão de sexo, gênero e desejo. Espera-se uma coerência, que a pessoa seja cisgênera, que tenha uma determinada designação biológica, que a sua identidade de gênero seja essa e que ela seja heterossexual, que goste afetivamente do sexo oposto. Essa matriz é uma norma social reproduzida frequentemente pelo direito na análise de casos que envolvem algum tipo de sexualidade que não seja cisgênera ou heterossexual. O resultado desse tratamento, que espera uma coerência natural do sistema sexo-gênero-desejo, é o tratamento não isonômico e marginal para indivíduos que estejam em descompasso, entre aspas, com esse sistema cis e heteronormativo. A esse princípio organizador da compreensão das identidades, damos o nome de cis-heteronormatividade. Então, na verdade, o que a gente está tentando verificar com esse estudo é a produção valorativa da cis-heteronormatividade enquanto essa matriz produtora de corpos, né? E que, enfim, que está no Poder Judiciário e está na nossa sociedade em várias práticas sociais. A esse tratamento que privilegia pessoas cisgêneras, chamamos cissexismo, já que pode falar muito melhor disso do que eu. Mas, no campo do direito, o cissexismo se revela no discurso jurídico que se fundamenta na crença estereotipada de que características biológicas relacionadas a sexo são correspondentes a características psicossociais relacionadas a gênero, ou espera alguma coerência entre sexo e gênero. Sendo assim, pessoas cisgêneras são tomadas como exemplo de sexualidade saudável ou comum a ser seguido. Isso é uma das maiores, talvez um grande eixo que a gente viu dentro do discurso. A gente naturaliza corpos cis, identidades cisgêneras, e a gente toma pessoas transgêneras como outro, e normalmente em termos binários. Então, só existe transexualidade binária, boa parte dos discursos jurídicos é o que a gente vai ver. O cissexismo jurídico produz marginalização de pessoas transexuais e transgêneras quando impede seu direito à autodeterminação e articula mecanismos legais de subordinação ao sexo e nome atribuídos quando do nascimento, estigmatizando e invisibilizando práticas diversas da cis e heterossexual.
E aí a gente entra na primeira categoria de análise, que é a verdade biológica. Então, a gente viu demais a seguinte frase: o registro civil é espelho da realidade, da verdade biológica. E aí a gente tem que entender da onde tiraram a verdade biológica, né? Que regime é esse de produção de verdade? Todos os indicadores têm mais ou menos, eles conversam muito entre si. Então, nos interessava entender que lugar é esse que naturaliza essa biologia e entende como verdade do registro civil a verdade biológica. E aí eu disse que eu ia ler 2 partezinhas da pesquisa, a segunda é essa. A gente utilizou muito também o pensamento do Foucault em relação a práticas como uma instituição, que é o direito, né, o poder judiciário, como uma instituição, né, de controle. Então, ele diz em O Nascimento da Medicina Social, isso Foucault. Minha hipótese é que, com o capitalismo, não se deu a passagem de uma medicina coletiva para uma medicina privada, mas justamente o contrário, que o capitalismo, desenvolvendo-se em fins do século XVIII e início do século XIX, socializou um primeiro objeto, que foi o corpo enquanto força de produção, força de trabalho. O controle da sociedade sobre indivíduos não se opera simplesmente pela consciência ou pela ideologia, mas começa no corpo, com o corpo. Foi no biológico, no somático, no corporal, que, antes de tudo, investiu a sociedade capitalista. O corpo é uma realidade biopolítica. A medicina é uma estratégia biopolítica. Então, dessa articulação entre direito e medicina, eu desconheço uma prática jurídica que não leva em consideração, por exemplo, um laudo médico. Normalmente, a medicina é tomada por nós juristas como uma verdade quase inquestionável. E o que a gente vê na prática, em relação à sexualidade especialmente, é que a medicina vai e vem, né? A homossexualidade era tomada como homossexualismo, só que depois de muita luta do movimento LGBTQIA, foi retirada do CID-10, do CID-9, como uma doença, né? E agora também a transexualidade já foi retirada do CID-11, só que só vai ser publicada em 2022, se não me engano. Então, a medicina também não é esse discurso tão retilíneo, tão evolutivo, né, como a gente acha. Então, a gente vê muito uma prática do Poder Judiciário que necessita da medicina para atestar. E, na verdade, a gente tem que entender que a medicina, enquanto prática social, ela também está investida de muitas categorias políticas, né, de muito controle. E aí, trabalhando com o conceito da Viviane Vergueiro, que ela trabalha da dimensão... ela trata muito todos os textos dela ela fala de autoetnografia, ela fala muito das questões dela dentro do SUS, ela enquanto uma mulher trans, como é que ela lida, né? Eu estava conversando com a Giovana sobre a passabilidade dos corpos trans, né? E ela fala de dispositivos coloniais. Ela não fala do Poder Judiciário, mas o Poder Judiciário acaba sendo um desses dispositivos coloniais de poder. Então, uns exemplos, né? Portanto, isso é uma decisão de 2017. É possível a alteração de sexo quando há adequação da sua forma física ao gênero sexual a que pertence. É descabida a alteração do registro civil para fazer constar dado não verdadeiro. Aí essa última frase é tão louca que você percebe que a pessoa não sabe mesmo do que ela está falando, porque ele diz: data máxima vênia, entendo que não é a verdade da recorrida de ser homem, nem o fato de se sentir homem, que o transforma em homem. Mas ele fala recorrida, ou seja, né, que o transforma em homem. Aí ele mudou o gênero, que ele está tratando a demandante. Pode parecer homem, mas homem ela não é. E aí eu fiquei pensando, e aí às vezes eu conto como é uma análise crítica de discurso. Esse é só um exemplo, tá? Tem 500 exemplos desse. Foram 7... É uma contradição interna, né? Ele falou 7 vezes verdade biológica nesse voto.
Então, às vezes, pela paixão que a gente via ali, você via que tinha muito mais a se controlar do que uma mera demanda judicial. Era uma defesa de uma estrutura social que está se fazendo aqui, o Poder Judiciário. É a defesa da cisgeneridade. Então, é muito mais que está em jogo. Então, muita gente se sente afrontada. Muitas vezes a gente via pelo tom, pelo negrito, que não é nosso. Esse negrito é todo dele. E aí, esse voto... Não é esse voto, não. É outro. Desculpa. A definição do sexo é um ato médico. Esse ato médico era o que a gente mais via. Espelho da realidade biológica em um ato médico. E o registro civil de nascimento deve sempre espelhar a verdade, que é a biológica. E somente pode ser corrigido o registro quando se verifica a existência de erro. Com a realização da cirurgia, ocorrendo a transgenitalização, verifica-se uma situação excepcional, ou seja, há o ato médico redefinindo o sexo e atestando ainda a adequação do registro, que deverá ser, então, corrigido. O que eu acho curioso disso tudo é que a gente percebeu alguns casos em que a demandante ou o demandante havia feito várias cirurgias, várias cirurgias pelo corpo, só não havia a transgenitalização. E ainda assim era negado. Então a gente começa a entender que, na verdade, o que importa é a genitália. O que importa é a tutela da genitália. E não o corpo. Porque o corpo está totalmente, usando as palavras transfóbicas, corrigido. Então, por que negar? Se muitas vezes a demandante apresentava fotos, então, por não ter a cirurgia de transgenitalização, era negado. E muitas vezes era concedida a alteração do nome e negado a alteração do sexo, com base na verdade biológica. Então, assim, eu posso alterar o seu nome, porque eu entendo que é vejatório, mas alterar o sexo eu não posso, porque aí espelha a verdade biológica. A questão do transexualismo, que tem a ver com o segundo, que é a patologização, né? A rigidez dos protocolos médicos e a visão normativa do diagnóstico psiquiátrico localizam a experiência sexual com termos pejorativos, tais como transexualismo e disforia de gênero. Destaca-se alguns termos utilizados nos acórdãos com o discurso patologizante da transexualidade: condição de transexual, condição de disforia de gênero, status de transexual, portador de disforia de gênero. Só podia falar identidade de gênero, né? Ou identidade, ou só a identidade em si, né? Mas tem sempre que usar umas palavras que realmente... Aí alguns exemplos. Em razão da patologia mencionada, no curso da vida desenvolveu aparência, personalidade, comportamento e relacionamento social feminino. O transexualismo é a identificação psicológica do indivíduo com o gênero oposto. Não, e aí às vezes resolve também dar essa doutrinada no meio do acórdão, né? Então, nunca leu ninguém, e aí fala: o transexualismo é a identificação psicológica do indivíduo com o gênero oposto, aquele que corresponde às suas garantias genitais, biológicas e às atribuições sociais e culturais que lhes são imputadas. Confirmou-se no diagnóstico a condição transexual e juntou o laudo psicológico em que atesta que apresenta transtorno de identidade de gênero e disforia de gênero. Socialmente, como prática, nós, tribunal, juristas, estamos dizendo me diga que você é uma pessoa doente, que aí sim eu altero o seu nome. É uma garantia da cisgeneridade de que a gente continua inabalado e inabalável. Então, assim, a gente pode alterar o seu sexo. Primeiro você corrige, ou seja, você é marginal, você corrige ele, e aí você se adequa a nós, que somos o padrão social. Não estou dizendo que eu acho, não, tá? Estou dizendo que a gente está entendendo do discurso. Tá claro, eu acho, né? E aí, se você tem um laudo médico dizendo que você tem uma doença, aí sim você pode alterar o seu nome, porque a gente está garantido de que isso aqui não está dentro da normalidade, entre aspas. Então, o que a gente lê desse discurso é isso. Confusão entre sexo, gênero e desejo. Esse acórdão que eu falei que é de 1979, mas ele parece de mais antigo, tá? Ele parece de 1600. Cita esse moço chamado Antônio, já que está aqui. Berenice está aqui, podia citá-las, mas não, ele citou um moço chamado Antônio Chaves. Tem um livro chamado Direito à Vida e ao Próprio Corpo, um nome bonito, que diz: como lembra Antônio Chaves, que é o vulgo ninguém, para quem estuda gênero, o transexual... Eu nunca ouvi falar. Vocês já ouviram falar em Antônio Chaves? Pois é.
Eu não sei se tem algum parente do Antônio Chaves aqui. Eu não sei quem é. Eu não sei quem é mesmo. Como lembra Antônio Chaves, o transexual usa roupas... Aí é o Antônio falando. Usa roupas femininas porque nelas experimenta uma sensação de conforto, de naturalidade, de descontração, tranquilidade e bem-estar. Adota sempre um nome feminino e se dedica a tarefas femininas, realizadas com naturalidade e sem afetação. Aí volta para o relator. E o ilustre jurista explica que a condição de transexual é totalmente diversa daquelas vivenciadas pelo homossexual travesti, reclamando tratamento diferenciado. Desexplica Antônio Chaves, né? Que, abre aspas, o homossexual acha excitante usar roupas femininas, independente da sua psique, que não tem nada de feminina. Embora ele confundiu a identidade travesti com a orientação sexual homossexual, né? O seu ego corporal... Eles inventam umas palavras. O seu ego corporal é inteiramente masculino. O homossexual é um efeminado, se considera masculino, tem atração por homens e se transveste para atrair certos homens, para exibir-se ou porque sente excitação mental que lhe proporciona prazer, independente de sexo. Destaca o citado jurista que o homossexual não está em conflito com sua condição. Ele não tem motivação para fazer a operação de mudança de sexo porque se regozija de possuir um pênis. E citando Roberto Farina, que é um cirurgião plástico, aí esse sim é famoso, assevera que o homossexual tem orientação erótica precisa, ainda desvirtuada, e se orgulha de possuir um pênis que lhe proporciona prazer. É esse tipo de coisa que a gente lê nessas decisões. Ou seja, não entendeu nada do que significa sexo, gênero e desejo. É um exemplo de confusão que a gente encontrou. Então, compreensão da transgeneridade em termos unicamente binários. Isso a gente... Quando eu digo que não é um estudo quantitativo, é porque chegou para... A gente faz uma análise de discurso. Chegou para a gente. Isso aqui é uma demanda de uma mulher trans ou de um homem trans. Eu tenho certeza que deviam ter diversas travestis que não, por uma questão de estratégia jurídica, não colocaram, que era essa a identidade delas, ou simplesmente o Poder Judiciário não entende o que é não binariedade de gênero. Então, por isso que eu estou dizendo, eu vou trazer alguns números aqui, mas eles não significam muita coisa, porque eu não tive com essas pessoas para saber qual é a identidade de gênero delas, é o que o processo me disse. A identidade de gênero, por sua vez, está atrelada ao conceito de pertencimento de cada um na sua sensação ou percepção pessoal quanto a qual seja o seu gênero, masculino ou feminino. E aí são exemplos que a gente botou, mas eu vou passar um pouquinho mais rápido para a gente dar andamento. É um pouco como a gente não conseguiu identificar em nenhum, com exceção de um registro, que era de uma pessoa travesti, a não binariedade. Não, só em um registro que a gente viu que tinha um laudo de uma assistente social que falava em travestilidade. Só. De resto, só se referia a homem trans e mulher trans. Mas eu não sei se é verdade. Na verdade, na prática. E aí tem uma frase da Mara Moira que diz: destaca-se no disposto à apresentação do livro Vidas Trans. A pessoa não precisa de cirurgias, tratamento hormonal, laser, binder, packer, cabelo curto ou comprido, gostar do gênero oposto ou odiar a genitália para ser trans de verdade. Aí você tem uma pessoa trans dizendo que é ser trans de verdade. Mas a gente não leu isso nas decisões judiciais, foi a gente mesmo que trouxe. E aí, esse é o último princípio, prometo que estou terminando aqui, que é a boa-fé de terceiros, que está aí em todos os julgados. Então, a gente via que, frequentemente, as demandantes e os demandantes tinham que anexar antecedentes criminais, SPC, Serasa, certidão negativa, né, de SPC, Serasa. Ou seja, tem que ser, eu não poderia fazer uma alteração de registro civil porque o meu nome está negativado. Não parece piada, mas você tem que ser um cidadão perfeito para o Poder Judiciário. E aí é tão absurdo porque parece que a pessoa está pedindo uma alteração de registro civil para não pagar as lojas americanas, porque é surreal. E assim, são mecanismos de controle tão grandes que é um laudo médico, 5 minutos. É um laudo médico, é um antecedentes criminais. Você tem que ser um cidadão perfeito para você ter a concessão da alteração de registro civil, nome e sexo.
E aí muita gente dizia que a segurança jurídica ela está aí para fazer uma segurança da sociedade. As pessoas têm que saber que você é uma pessoa trans. Porque você não pode enganar as pessoas. O seu casamento, por exemplo, pode ser... A gente vê isso como argumento. Um argumento favorável até, tá? Um casamento pode ser anulado se essa verdade biológica é superveniente. Depois as pessoas ficam sabendo. Então... empregado. Essa é que eu amo. Tem uma coisa aqui que eu ia complementar. Acho que a do empregado é a próxima. Uma das, frases que a gente encontra num dos acórdãos é assim: por que aquele que se relaciona com o transexual, com o transexual, né? Sempre se referindo com o artigo definido masculino, né? E isso é uma coisa que a Jaqueline fala muito bem nos seus escritos e que eu sempre menciono o trabalho dela, né, de como você tratar essa pessoa de uma forma respeitosa, de uma forma adequada. Nem se preocupam, eles escrevem sem estudar o assunto. Assim, mas quando se divide um relacionamento, uma das perguntas dos acordos, de um dos acordos... Começa a se fazer pergunta. Mas quando se divide um relacionamento, não se tem que dividir privacidade. Ao contratar uma pessoa, o patrão não tem o direito de saber o seu sexo biológico? Aí tem assim, se você contrata um pintor para sua casa, você não tem que saber se ele que ele tem, se ele tem uma vagina ou um pênis. É direito seu. Se você contrata um pintor, isso numa das decisões, quer dizer... Né? Então, assim, são indagações que são colocadas nos acórdãos, sempre prevalecendo aquela questão, primeiro, né, da boa-fé de terceiros, né? O tempo todo fala assim, boa-fé de terceiros, perguntas assim das mais inadequadas. Porque continua, né? Ele continua falando, ao sofrer uma revista, por exemplo, quando se ingressa no sistema penitenciário. Ele dá um exemplo mais absurdo. Como criminosa, né? A pessoa ao sofrer numa revista, por exemplo, se você vai fazer uma visita no sistema penitenciário, a visita que é invadida na sua privacidade, ou seja, se você vai visitar uma pessoa no sistema penitenciário, não tem o direito de saber o sexo de quem a está revistando. Assim, é uma demanda objetiva, porque você vai perguntar, a pessoa que estava demandando juridicamente a alteração de registro civil é agente penitenciário para poder estar fazendo essa revista? Não, não era. Não se sabe a profissão da pessoa. Ele vai conjecturar tão longe que ele chega a pensar, e se por acaso ela for agente penitenciária e um dia ela tiver que revistar alguém, a pessoa que está sendo revistada por ela não tem direito de saber sua verdade biológica? Não tem direito de saber sua verdade biológica. E isso o Luiz Felipe Salomão aponta no acórdão dele brilhantemente, esse lugar da conjectura futura. Você não está lidando com o que está posto nos autos. Você está conjecturando uma possibilidade de defesa social da cisgeneridade para você negar direitos. E, no caso, é a boa-fé de terceiros. Então, a sociedade está aqui cis-hétero, normal, e precisa saber quando é que tem alguém que está ali confrontando a cis-heteronormatividade, por exemplo, dentro de uma visita do sistema penitenciário. Aí ele termina. Ora, o resguardo da intimidade tem somente um lado... Parece que o resguardo da intimidade tem somente uma identidade de gênero, né? Que é a cisgeneridade. Nunca perguntaram a minha identidade de gênero ou a minha genitália para eu ser contratada para nenhum serviço. Por que isso tem que ser exposto? E aí isso leva ao último ponto, e aí é o último mesmo, que é a questão da averbação, que a gente viu... voltando à boa-fé de terceiros, a gente vai desenvolvendo e dialogando ao longo do relatório de pesquisa com diversos autores, que tem a ver com essas quatro categorias que a gente desenvolveu. Esse aqui, por exemplo, diz: o mesmo não se pode dizer, contudo, quanto à alteração de gênero. A identidade sexual biológica deve ser pública e conhecível por terceiros. Só de pessoas trans. Que a identidade sexual de pessoas cis, ela não deve ser pública. É isso que ele quer dizer, sabe? Então, é uma frase muito louca de se ler. Conhecível por terceiros, este que é elemento físico por meio do qual pessoas das mais variadas orientações se distinguem e, querendo, aproximam-se para desenvolvimento de relações afetivas ou criação de vínculos familiares. Ou seja, tem que ter na sua carteira de identidade que você é uma pessoa trans, porque se você se apaixona por alguém, você não vai estar enganando essa pessoa. Olha a compreensão de relacionamento de quem, né, está pelo menos uns 200 anos atrasado, que você consuma... Parece uma coisa meio de novela de época, que você vai consumar o ato
um roteiro. Você vai consumar o ato, você casou com a pessoa, você não conheceu, foi seu pai que escolheu para você, você vai consumar e tadã, né? Você enganou essa pessoa. No relacionamento no século XXI, em 2019, é evidente que as pessoas compartilham dessa intimidade e que isso não é motivo para você negar. E se tem um caso ou outro, isso não pode ser um motivo para você negar a alteração do registro civil da maior parte das pessoas. Se isso é levado como um motivo para você negar, é porque você está sustentando uma estrutura social muito grande por trás. E aí, mais exemplos, né? Sobre a verbação. Né, que a informação que lá se encontra assentada corresponde à realidade. Informações que não se coadunam com a verdade real, como no caso dos autos, onde se pretende realizar a alteração de sexo sem realização de cirurgia de transgenitalização, esse ato enseja consequências jurídicas e sociais relevantes, inclusive quanto a terceiros, tais como a possibilidade do autor eventualmente submeter a concurso público, e vai levantando tanta... submeter a concurso público restrito a determinado sexo, ou cuja etapa tem aplicação específica, como o caso de teste de aptidão física, de poder ser exposto a situações de constrangedora, de difícil solução, caso seja revistado. E, assim, eu não estou dizendo que de fato esses conflitos não existam, mas você não pode, afirmando que pode haver um conflito, negar um direito que está posto e que é efetivo, que essa pessoa tem direito a isso. Você não pode, com vistas a um conflito que não se sabe se vai existir ou não, negar um direito de agora. E se o conflito existir, a gente encara o conflito. Como, por exemplo, um teste de aptidão física. A gente tem que resolver esses conflitos futuramente. E não negar de antemão. Essa decisão que a gente leu para vocês. Ao contratar uma pessoa, o patrão não tem direito de saber o sexo biológico. Então, para finalizar, algumas decisões que deferiam a alteração de registro civil se alicerçam na ausência de intenção de causar prejuízos a terceiros ou ao Estado. Sendo assim, além do laudo médicos, as demandantes deviam anexar certidões de antecedentes criminais, negativas de débito em órgãos de proteção ao crédito e de diversos órgãos públicos. Ou seja, a pessoa tem que ter uma reputação ilibada, não pode ser devedor, ter FAQ, nada. Sim... Exato. Aí, se você não votou, já é motivo para você não ter... É sério ali, justiça eleitoral, trabalhista, por exemplo, entre outros. Aí, o que a gente chega, né, à conclusão, trata-se de um argumento cissexista na medida em que explicita tratamento diferenciado entre pessoas cisgêneras e transgêneras, uma vez que aquelas, ou seja, as pessoas cisgêneras, teriam direito à privacidade de seu sexo, enquanto essas deveriam expor a sua condição biológica, com muitas aspas nessa condição biológica, para resguardar a boa-fé de terceiros. Cita-se como exemplo, esse aqui, Adriana, se quiser comentar, o caso da novela Dona do Pedaço, da Britney. Eu não vejo novela, então eu não sei que caso é esse. Pronto. Muito bom, Lívia. Tá, muito bom. Então, você quer falar da letra? Não, eu acho que agora, sim, a conclusão a gente vai deixar para o final. Então, como a gente falou, a pesquisa e o acesso aos acórdãos estão todos mencionados na pesquisa, enfim, de uma forma mais completa no relatório. Eu vou pedir às meninas que leram esses acórdãos, porque foram vários, né, até se chegar a esses 53, assim... Acho que foram em torno de 400 acórdãos, é uma leitura complexa, porque você tem que fazer análise e tudo mais. E elas que fizeram e elas selecionaram para nós. Então, vou pedir para que elas se apresentem e falem, né, de uma forma concisa a sua experiência, para a gente ouvir a professora Berenice e as outras, Jaqueline e a doutora Giovana. Bom, boa tarde, boa noite já, né? Boa noite, meu nome é Gabriela. Eu sou aluna da Escola da Magistratura, estou terminando agora, estou no CP6, estou fazendo parte dessa pesquisa, desse grupo de pesquisa, desde janeiro de 2018, desde o ano passado. Já realizei 2 pesquisas, incluindo essa. Agora a gente atualmente está pesquisando o feminicídio, levantando também várias decisões, todo o processo, como foi esse. E eu fico muito honrada e muito feliz de fazer parte de um grupo de pesquisa como esse, tendo um espaço dentro do Tribunal de Justiça, porque a gente vê como pode ser integrada pessoas que a nossa sociedade ela não visualiza. Então, eu fico muito feliz
de poder ajudar a desconstruir esses padrões de normalidade que são impostos pela nossa sociedade. E só agradecer a doutora Adriana por dar essa oportunidade a gente, de poder auxiliar e a gente ver a construção da posição dos tribunais do Brasil inteiro, porque, por exemplo, essa pesquisa ela foi realizada no âmbito nacional, então a gente vê a evolução do Poder Judiciário. A gente viu, por exemplo, na época dessa pesquisa, a gente conseguiu analisar que não tinha nenhum acórdão em relação ao tema dos transexuais. Então, a única decisão que a gente tinha era no âmbito de violência doméstica, em primeira instância. E hoje, a doutora Adriana até contou pra gente que teve uma decisão no Distrito Federal e que reconheceu a tentativa de feminicídio. Então, a gente fica muito feliz, porque a gente vê a evolução desse tipo de decisão para hoje, tendo reconhecimento de uma tentativa de feminicídio com uma pessoa trans. E aí é isso, eu só agradeço por essa oportunidade e passo a palavra agora para minha amiga Mariana. Boa noite. Acho que a Gabriela já falou praticamente tudo assim, em relação ao nosso empenho e o quão importante foi participar dessa pesquisa, tratar de temas tão sensíveis e temas que precisam ser expostos dessa forma, com uma pesquisa crítica, né? Porque o que a gente fez, na verdade, foi essa análise crítica dessas decisões judiciais. E quando eu falo nessa crítica mesmo, em diversas vezes, as minhas parceiras de pesquisa, a gente chegava, né? A gente debatia com muita aflição e angústia desse discurso que estava sendo tratado, né, em relação a essas decisões do judiciário. Então, eu só tenho que agradecer a doutora Adriana pela sensibilidade dela, que ela é a nossa mentora, né? Hoje, eu até me emociono porque eu consigo explicar sobre esse tema para familiares, para amigos, e vejo quão importante é trazer isso para a sociedade, porque a gente sofre muita resistência nisso, assim. É um direito da minoria que precisa ter voz. A gente precisa levar esse tema às pessoas que não conhecem e não respeitam. Então, eu até peço desculpa por ter me emocionado, mas é porque eu vejo que realmente é um tema muito importante e que tem que ser valorizado, que a gente tem que levar adiante, até porque não pode haver retrocesso nos direitos fundamentais. Então, é isso que a gente busca, é dar voz a quem precisa, a quem necessita. Então, muito obrigada a todos que participaram dessa pesquisa. Vocês terão uma excelente leitura, um conteúdo de alta capacidade, assim, de muito, muito bem feito, muito rico em detalhes. Então, só agradecer mesmo e passo a palavra para a Carol. Boa noite. Vai ficar difícil falar agora, né, depois da fala da Mariana, mas eu me chamo Carolina, faço parte do núcleo de pesquisa no PEGRE desde o ano passado. É a minha segunda pesquisa agora, feminicídio. A primeira foi a pesquisa dos trans. Era um tema que eu não tinha nenhuma intimidade. Eu me formei na UFRJ e, mesmo sendo uma faculdade federal, mesmo tendo um espaço em que se inserem pessoas de toda a sociedade, assim, não tem uma educação de gênero. Eu cheguei na Emerge, numa pós-graduação, e eu tive a oportunidade de desenvolver esse lado do direito que ainda é muito colocado em segundo plano. E aqui na escola, eu descobri que ele tem que ser colocado em primeiro plano. Assim, eu, como as minhas colegas, queremos ser juízas, delegadas, ocupar lugar na sociedade de poder. Porque o que a doutora Adriana é uma magistrada que nos inspira, que nos ensina a como nós devemos ser quando chegar lá. É isso que eu acho que, assim, que é o mais rico, assim, é que a gente já está aprendendo que quando a gente chegar lá, a gente vai saber como olhar para as pessoas que precisam de nós. E não dizer, não, você não tem direito de trocar o seu nome ou o seu gênero, porque a lei de registros públicos diz que é só com erro crasso. Negar um direito fundamental à identidade por conta de uma verdade biológica, por conta de uma conjectura de uma futura situação que pode vir a acontecer. Então, assim,
Eu só tenho a agradecer, dizer que eu sou muito orgulhosa de estar aqui. Foi um trabalho difícil. Cada decisão, cada argumento que a gente lia, assim como eu ouvi vários murmurinhos assim na plateia, a gente ficava chocada também. E saber que a gente pode fazer diferente, saber que o futuro pode ser diferente disso, que ler uma decisão vai ser uma coisa inimaginável, ler um argumento como esse vai ser algo inimaginável no futuro. É porque hoje existem pessoas aqui discutindo, fazendo, dizendo que não é assim que tem que ser feito. Não só apontando que está errado, não, está errado, mas é assim que tem que ser feito lá. É assim que tem que ser reconhecido um direito fundamental. Então, eu só tenho a agradecer, muito obrigada por essa oportunidade, por esse privilégio que é estar aqui e crescer não só como profissional, futura juíza ou futura, sei lá, advogada, seja lá o que for, eu só agradeço a oportunidade de saber que há a esperança, gente. Muito obrigada.